Buenas, estamos aqui em mais uma edição do Café com Zine. Antes de mais nada, eu queria te convidar para clicar em se inscrever no canal no YouTube para estar recebendo os nossos conteúdos e também dar um like lá na página do Facebook Engenheiro Zine. A nossa convidada de hoje é a Gabriela Geara. Ela é minha amiga, a gente se conheceu enquanto éramos aprovados no concurso da Secretaria Estadual da Saúde. O tema que a gente tem para conversar hoje é a respeito de saúde mental, porque a Gabriela, ela é psicóloga e mestre em psicologia pela URGS, e atualmente ela tem um consultório online. A saúde é muito mais do que a ausência de doenças, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde pode ser entendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, a saúde mental é fundamental para pensarmos a saúde como um todo, neste momento de pandemia por coronavírus. Afinal, essa pandemia modificou a nossa rotina, impactou a maneira como nos sentimos. Além disso, a falta de saúde mental pode prejudicar a nossa imunidade e é um dos maiores motivos de afastamento do trabalho. Para falar desse assunto complexo que envolve tantos mitos e dúvidas, então, Gabriela Geara, muito bem-vinda. Eu queria te agradecer por ter aceito o convite. É um prazer, né, Luciano? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto que é a próxima pandemia. A gente tem previsto que a saúde mental vai ser a próxima grande questão de saúde do mundo. Então, esse é um momento de a gente unir forças, independentemente de partido, de posições políticas, porque a gente tem vidas em risco. Então, é muito bom para mim poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, a gente poder fazer esse café com Zine. Então, eu queria te pedir para tu te apresentar e contar um pouco da tua trajetória para a gente. Bom, eu já sabia que eu queria ser psicóloga desde muito cedo. Então, com 17 anos, eu fiz o vestibular para a URGS e entrei. Depois, na metade ali do curso, fui fazer um intercâmbio, estudar psicologia na Bélgica. E no retorno, decidi fazer o mestrado. Então, terminei o mestrado em psicologia, focado mais na questão da avaliação psicológica, em 2015. E, a partir dali, comecei a atuar mais na área clínica, atendendo casos graves, assim, com risco de suicídio, traumas, casos de violência. Então, a minha especialidade é mais relacionada a essas questões, assim, de saúde mental grave, crônica. E para os pacientes eu costumo me apresentar como uma psicóloga falante, porque eu adoro interagir, e a ideia é que hoje, então, eu consiga trazer orientações claras sobre como a gente pode lidar com tudo isso que está acontecendo. Eu fiz uma enquete, tanto num grupo do Facebook, quanto no perfil do Instagram, colocando, assim, uns 8 temas, e para ver o que o pessoal mais tinha interesse de poder estar ouvindo a partir da nossa conversa. E um dos temas que mais apareceu foi a questão da ansiedade. E a ansiedade, ela é um alerta do corpo que nos ajuda em novos desafios, mas nos atrapalha quando se torna uma rotina. E aí, esse tema foi bastante pedido. Eu queria te pedir, assim, para tu poder explicar para a gente o conceito, né, o que é a ansiedade e quando que ela se torna algo ruim na nossa vida. Uhum. Bom, a ansiedade, pela psicologia evolutiva, que vem lá nas origens dos estudos do Darwin, de a gente pensar a adaptação das espécies, ela tem uma função importante. A gente nunca vai zerar a nossa ansiedade, porque ela tem essa função de nos alertar, como tu disse. Então, ela indica que a gente precisa se preparar para encarar uma determinada situação. E é nesse sentido que ela nos ajuda nessa preparação. E ela surge quando a gente desequilibra uma balança que considera, por um lado, qual é a questão que a gente tem para resolver, qual é o problema, e, por outro, quais são os recursos que a gente tem para enfrentar aquilo. Quando a gente entende que o problema é maior do que os nossos recursos, esse alerta começa a surgir na nossa mente, porque a gente precisa, então, se preparar para isso. E sentir ansiedade é normal, é saudável, é necessário, justamente por esses motivos. E quando a ansiedade está nos prejudicando de alguma maneira, ela começa, então, a
a ser algo que a gente considera já mais prejudicial. A gente vai ter sintomas de ansiedade, porque ela vai começar a ficar fora de controle. Então, a gente observa sintomas como falta de ar, tontura, tremores, tensão muscular, taquicardia, tem pessoas que têm insônia, que ficam mais irritadas. Tudo isso, quando se torna crônico, né, quando independe da situação que a gente está vivendo, aí se torna esses elementos todos se tornam um sinal de que a gente deve procurar um profissional para avaliar melhor o que fazer. E, Gabi, como que a gente pode enfrentar a ansiedade? Bom, para enfrentar, eu costumo dizer que a gente pode pensar que nós estamos jogando um jogo de futebol. A gente tem o time dos sintomas, que são esses sintomas que eu falei, as preocupações que a gente tem relacionadas à ansiedade, e do outro lado, então, a gente tem as estratégias de enfrentamento, as formas que a gente tem de lidar com isso. A gente pode usar técnicas de respiração. E a que eu mais indico é a respiração 3x3x3x3. Né? Então, a gente inspira, puxando o ar para dentro dos pulmões durante 3 segundos, segura por 3 segundos, solta o ar em 3 segundos, fica com o pulmão vazio por mais 3 segundos, inspira de novo, repetindo o ciclo. Isso faz com que o nível de oxigênio no nosso corpo se regule, porque os sintomas da ansiedade é a aceleração da respiração. E quando a gente faz esse exercício, a gente regula o ritmo da respiração e o corpo começa a entender que ele não está em perigo. Um dos princípios para a gente enfrentar a ansiedade é primeiro pensar no corpo, tentar acalmar esses sintomas físicos que a ansiedade nos traz. Então, outra forma de a gente fazer isso é se alongando, já que um dos sintomas da ansiedade também é a tensão muscular. Para as questões assim mais mentais, a gente pode, quando a gente fica com algum pensamento assim ruminando, né, que não sai da nossa cabeça, nesses casos a gente pode optar pela distração. Então, desde jogar videogame, ler um livro, até arrumar o armário, fazer coisas mais concretas, mas que ocupem a nossa cabeça. A gente tem outras formas também, fazer uma massagem, quiropraxia, acupuntura, existem várias alternativas, né? Agora, tem se falado muito também do mindfulness ou da meditação, que são formas de a gente treinar a nossa capacidade de atenção, de concentração e direcionar, então, a nossa energia para aquilo que realmente importa. E o auxílio também de um amigo. Eu costumo sugerir que meus pacientes combinem com um amigo de ter aquele amigo que vai ser o pronto-socorro, né? Então, a gente já combina que, olha, quando a coisa apertar, eu vou te contatar e a gente já se sente à vontade, porque sabe que é independente do horário, né? Já tem combinado essa forma de contato, vai ser uma ligação, vai ser uma mensagem, e aí a gente se sente mais amparado dessa forma. Já sabe como agir na hora que a ansiedade se elevar a um ponto de nos deixar desconfortáveis. Então, essas são algumas opções que não envolvem gastos, que são acessíveis e que são muito eficazes para controlar a ansiedade. Outros 2 temas que também foram muito apontados assim, por quem nos acompanha é para saber a respeito de bipolaridade e depressão. Eles são transtornos de humor, né? Nas enquetes, tivemos interesse de 8 por depressão e 8 por bipolaridade, elas empataram, né? Então, a gente queria saber até que ponto isso é normal, Gabi. Então, oscilações de humor todos nós temos, e acho que é importante a gente pensar o que é o humor primeiro. O humor, ele é o nosso motor, ele é aquilo que dá o nosso ritmo, o nosso nível de energia no cotidiano. Então, na depressão, a tendência é que a pessoa lentifique todas as suas funções, de modo geral,
Então, ela tem menos disposição física, mas também o raciocínio às vezes fica mais lento, emocionalmente ela fica desanimada, porque na depressão a gente tem esse padrão assim de rebaixamento do nível de energia. Já na bipolaridade, e aqui a gente está falando a nível de transtornos mesmo de humor, que são psicopatologias, não as oscilações normais que a gente tem, porque ficar triste faz parte da vida, né? Ter oscilações mais rápidas de humor também, mas falando de psicopatologia, na bipolaridade, então, a pessoa tem oscilações em que ela tem episódios com muita energia e, às vezes, rapidamente, quando a ciclagem é rápida, ela já alterna para períodos de baixa energia. Então, não necessariamente a gente está falando de períodos de muita alegria e muita tristeza, que isso é muito comum as pessoas pensarem. A gente está falando de períodos com muita energia e com baixa energia. A questão, então, é que a gente tem sempre motivos para oscilar, para que o nosso humor oscile, e quando existem esses motivos e a gente consegue perceber eles claramente, a tendência é que esteja tudo bem. Mas quando essa oscilação começa a acontecer, independente do que a gente está vivendo, né? Daqui a pouco eu recebo uma boa notícia, mas alguns minutos depois eu já fico triste. Não é o esperado. Então, isso pode indicar um transtorno de humor também. E o principal critério para diagnóstico é quando a gente observa prejuízos persistentes em função da oscilação de humor. Por exemplo, quando a pessoa está muito agitada, ela vai lá e faz muitas compras, a ponto de gastar todo o seu salário em um episódio de mania, de aceleração. Aí a gente começa a parar para pensar, assim, quando existem esses prejuízos persistentes. E como lidar com essas alterações de humor, da depressão e da bipolaridade? O que fazer? Eu costumo indicar que o tratamento dos transtornos de humor comece pela nossa rotina. E aí eu brinco que a gente tem que aprender os 5 princípios da vida de um cachorro, né? Eu tenho 3 cachorros em casa, então eu observo bastante o que eles fazem, porque cachorro é um animal muito feliz, assim, né? Então, o que eles fazem que a gente ainda não aprendeu a fazer? Uma das coisas que eles fazem muito bem é dormir. Eles dormem, né? Se permitem, dormem o suficiente, dormem com qualidade, dormem tranquilos. Então, como nós humanos podemos fazer para dormir melhor? É jantar umas 2 horas antes de dormir, de preferência, porque a gente sabe que a barriga cheia não ajuda a dormir, né? Deitar por volta das 10 horas, de preferência, que é o pico da melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Não usar muitos dispositivos com telas iluminadas, como notebook, celular, tablet, antes, porque isso prejudica a produção da melatonina. E também não ver muito conteúdo assim relacionado à violência, porque isso gera em nós, ativa a produção da adrenalina, que é inimiga também do nosso sono. O que mais que os cachorros fazem, né? Comem bem, comem muito bem. E a gente deveria também desenvolver isso. Comer bem, para nós que temos uma vida corrida, que nos cobramos muito da conta de várias tarefas, é poder comer mais devagar, é poder comer sem olhar tanto a TV, o celular, sem distrações, poder comer mais vegetais, principalmente, e de preferência orgânicos, que a gente sabe que os agrotóxicos estão relacionados à questão dos transtornos de humor, principalmente a depressão. Além disso, os cachorros também caminham, fazem atividade física, né? Ficam no sol, é impressionante. Os meus cachorros sabem exatamente o horário que pega sol na sacada. E o sol também está relacionado à produção de algumas vitaminas, né? Então, poder ficar ao ar livre, se movimentar, faz muito bem. Além disso, quarto ponto, né, do quarto princípio da vida
de cachorro é que a gente deve procurar mais momentos de diversão conjunta. Os cachorros adoram brincar juntos, né? E os estudos psicológicos, eles mostram que a solidão, ela pode afetar o nosso humor, né? E que os relacionamentos saudáveis, os relacionamentos íntimos, em que a gente confia nas pessoas, a gente sabe que pode contar com elas para os momentos mais difíceis da nossa vida, esses relacionamentos são o maior elemento de proteção da nossa saúde mental. E, por fim, poder se permitir descansar, porque os cachorros não só dormem e se divertem, comem bem e fazem atividade física, né? Mas eles também descansam, se espreguiçam, e estar acordado, conscientemente, relaxando é importante também. Para os transtornos de humor é fundamental que a gente invista em bons hábitos. Gabi, as pessoas também que nos acompanham pediram muito para que tu fale sobre esgotamento. Aí, como a gente pode entender o que é o esgotamento? O esgotamento, ele envolve o cansaço, a falta de ânimo, né? A falta de boas perspectivas de futuro, a sensação de que nada pode ser feito, de que a gente já tentou de tudo. E esse esgotamento é um dos elementos que eu percebo que existem entre os pacientes suicidas, que são os pacientes que eu acompanho ainda. O esgotamento, ele está relacionado a essa sensação de que a gente já tentou de tudo e não tem mais nada que possa nos ajudar. E aí, nessas horas, é importante que a gente procure ajuda. E uma das opções é o trabalho do psicólogo, assim. Então, se tu me permite, eu queria ler um pouquinho sobre esse trabalho. Então, como é que a gente faz aí nos momentos de esgotamento, né? Eu trabalho para que o copo não transborde, para que o veneno não chegue na corrente sanguínea, para que a arma não dispare, para que a corda não sufoque até a morte. Trabalhe para que você nunca leia a carta de despedida que o seu familiar já escreveu. Isso se chama prevenção ao suicídio. Sabe como é que se faz? Comece prevenindo o desespero, a desesperança, o desamparo e a depressão. É o que os livros dizem. Bacana. Mas e na prática? Na prática é outra história. Na prática, o paciente me manda mensagem na madrugada. Me interrompe uma cozinha bem na hora que eu queria matar a fome. Ou fala tanto que eu não consigo terminar a consulta a tempo de estar no próximo compromisso pontualmente. Os pacientes da vida real chegam com os braços cheios de cicatrizes, dos cortes, das tentativas de estar mais aqui. Tentativas de interromper a vida quando ela já parece sinônimo de sofrimento. E foi esse o cenário que eu comecei a trabalhar em 2016. O cenário em que o cheiro de morte pairava discretamente pelo ar. E só quem sentiu que já poderia perder um paciente sabe o que é. Esse cheiro faz com que o paciente fique meio desconectado do universo. Você fica ali tentando falar com ele. E é difícil, não só por causa do cheiro, mas por causa do peso. O cheiro da morte é pesado. Ele vai contaminando tudo por perto se você se distrair. Então, eu não me distraio. Eu me concentro. Eu vou lá frente a frente com o perigo e respiro profundamente o cheiro da morte. Faço com que o paciente perceba que eu estou sentindo aquele cheiro, que eu estou alerta. E que assim como eu coloquei o ar dentro, eu vou colocá-lo para fora. O mesmo vale para o paciente. Assim como a ideação suicida um dia entrou em sua cabeça, ela um dia vai sair.
e eu respiro o ar da morte quantas vezes forem necessárias, até o paciente entender que o ar e os nossos pensamentos simplesmente passam por nós. E devem passar, devem se renovar. Não adianta cultivar os pensamentos de morte o tempo todo. Tem que respirar fundo e devagar, até tudo se acalmar. Mas nem sempre tudo se acalma. A morte é muito potente, é assustadora, é verdade. E eu não sabia se respirar com os meus pacientes seria o suficiente. E eu fui apostando para ver, minuto após minuto. Afinal, a morte sempre pega a gente desprevenido. Então, o único jeito é estar ali, respirando, segundo a segundo, segurando a mão, abraçando apertado, deixando chorar, meia, se engasgar. Só o nariz também pode. A gente tem medo de quem assoa o nariz. Quanto mais alguém chora e assoa o nariz, mais o ar pesado da morte é posto para fora. Quem assoa o nariz é porque ainda quer viver, ainda quer respirar. Só assoa o nariz quem quer ter dentro de si novos ares. Então, prevenção ao suicídio e assoar o nariz tem tudo a ver. E eu estou muito feliz, porque em todos esses anos de trabalho nessa área, eu vi de braços cortados a narizes assados, mas eu nunca vi o pulmão de um dos meus pacientes perder a capacidade de respirar. E é nessa luta que a gente segue, por nenhuma vida menos, para que a gente possa também ter mais vida nas nossas vidas. Bom, esse é um trecho de um diário meu, na verdade, né, que fala um pouco de como é a rotina do trabalho diante do esgotamento, que eu observei e observo diariamente nos pacientes que chegam até mim. Muitos dizendo que a terapia é o último recurso, é a última tentativa. Isso, para mim, é estar esgotado. Que foi o que tu me perguntou, né? Dei toda uma volta para explicar o que eu entendo como esgotamento, mas acho que é isso. Gabi, primeiro que o teu texto, eu acho que ele é muito impactante, né? Mas ao mesmo tempo é muito bom poder ouvir a questão de toda profissional competente que tu é e o quanto tu consegue aplicar isso no teu trabalho e com esse relato de nunca ter perdido nenhum paciente. Isso me impactou muito porque eu gravei um Café com Zine com a Maureen Xavier e ela fez a dissertação de mestrado dela numa perspectiva de jornalismo, que tem um tabu que talvez esse tema não deva ser conversado ou não deva ser divulgado e às vezes optam por não colocar matérias, né? Só que isso está muito mais relacionado em não falar dos meios, né? Porque isso pode fazer com que seja mais efetivo quem tenta, mas não que isso não deva ser pautado numa perspectiva de política pública, para a gente poder repensar os nossos processos e o fortalecimento da área, principalmente da saúde mental, né? Eu acho que não vem acompanhando os níveis com que a incidência das doenças de saúde mental vem aumentando na população, infelizmente, né? Mas eu queria te questionar, no contexto da pandemia, como tu mesmo falou no começo do nosso café, que é muito provável que venha uma pandemia da saúde mental em função de todas as mudanças bruscas, radicais que tiveram na nossa rotina, né? E como que tu vê que a gente possa lidar com o esgotamento nesse contexto? Bom, acho que a gente está trazendo já algumas formas, quando a gente falou da ansiedade, da depressão, que servem também para a gente enfrentar o esgotamento. E a ideia é que a gente não saia usando tudo isso ao mesmo tempo. Bom seria que a gente tivesse todos esses recursos, mas espero que cada um possa aproveitar, né, cada um pouquinho, algumas dessas opções. Mas em relação ao esgotamento, acho que a gente tem que fazer uma reflexão assim um pouco mais profunda, não é tanto em relação a técnicas como a gente usa para controlar a ansiedade ou a mudança de hábitos, como a gente falou na questão dos transtornos
zonas de humor. Acho que para lidar com o esgotamento a gente precisa pensar um pouco mais na nossa vida mesmo. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é qual é o nosso sonho, né? O que a gente ainda não fez, mas gostaria de fazer. Que isso vai nos dar uma energia, vai nos conectar com a nossa força. Os sonhos trazem isso para a gente, trazem uma direção para a nossa vida. Então, ter bem claro dentro de nós o que a gente gostaria de fazer, se é uma viagem, a gente quer aprender a tocar violão, quer ter filhos ainda, netos, quer reencontrar um grande amor. Acho que quando a gente se coloca assim como uma parte fundamental desse sonho, quando a gente entende que nós somos o representante no mundo do nosso sonho, só a gente pode realizar ele, a gente consegue arrancar forças de lugares que a gente nem sabia que tinha, né, para encarar esse esgotamento. Então, parar para pensar quais são as experiências que as pessoas desejam viver profundamente, né? O que faria a vida de cada um de nós ter um sentido maior, quais são os planos para depois da pandemia, e colocar tudo isso no papel, deixar à vista, assim, é uma das formas de a gente enfrentar o esgotamento. Outra opção também é a gente lembrar que a gente tem um freio e um acelerador, assim. A gente tem que usar isso, usar esses recursos. Então, se a gente se sente sobrecarregado, se a gente acelerou demais, a gente precisa pisar no freio e, de repente, descentralizar algumas coisas, né? Por outro lado, se a gente pisou muito no freio, a gente está muito desanimado na pandemia, muito devagar, né? Encontrar atividades para que a gente possa se ocupar, podem ajudar. Então, muitas vezes o esgotamento surge como um resultado de um longo período em que a pessoa ficou fora do ritmo dela. Ou ela acelerou demais, ou ela ficou usando freio demais. E aí vai de cada um se perceber e entender qual é o ritmo que traz um equilíbrio para a sua vida, que faz sentido. Bom, para encaminhar os encerramento desse café, eu queria te agradecer muito por tu ter topado participar. Eu sempre gostei de ler as coisas que tu escreveu, eu acho que vem um pouco desse repertório que tu tem, vasto repertório de leitura. Sempre achei que tu tinha muita clareza na tua comunicação e essa competência parece que ela fica cada vez mais forte na medida em que tu vai te consolidando ao longo da tua carreira, que eu, afinal de contas, desde 2014 acompanho, né? Então, eu queria te ouvir as tuas palavras finais. Bom, acho que a gente podia seguir essa conversa, né, por muitos tópicos, assim, fico com vontade de falar ainda muitas coisas, acho que alguns pontos importantes sobre esse momento ainda da pandemia, acho que a gente deve definir prioridades também, né, e saber abrir mão do resto, ter menos foco no futuro, mais foco no presente, menos foco nos resultados, né? Mais foco no processo, menos foco no destino, mais foco na nossa jornada. E nesse caminho, acho que também é fundamental que a gente possa apoiar os outros na questão da solidariedade, assim, que a gente possa estar atento às necessidades dos outros, porque na medida em que a gente ajuda o outro, a gente se fortalece. E também ter muita gratidão, reconhecendo aquilo que a gente tem de bom e tudo que a pandemia nos ensinou. Porque esse momento de parada, né, gera muito estresse, um estresse ruim, por um lado, mas também faz com que a gente viva coisas que de outra forma a gente não viveria, né? Descubra quem são daqui a pouco as pessoas que realmente ficam do nosso lado na dificuldade, e tudo isso pode servir para uma vida muito melhor já desde agora, mas no pós-pandemia também. Então, eu só tenho a te agradecer por poder comentar um pouquinho sobre o meu trabalho, né?
Eu sei que o teu sonho era que eu estivesse na Secretaria Estadual da Saúde, né? Mas quando eu fui nomeada, a vida já tinha tomado outros rumos. Mas fico muito feliz pelo convite, fico à disposição para a gente fazer outros cafés sobre outros assuntos e me coloco à disposição do pessoal também que estiver acompanhando pelo meu Facebook, que é bem tranquilo de achar e me mandar uma mensagem para a gente continuar conversando. Mas então tá, por hoje é isso, né, Lu? Então tá, um beijão para ti, uma excelente semana. Obrigado mesmo. Então tá, beijos.